Danilo Alex na área mais uma vez. Estamos ao vivo, 26ª live, hein? Muito bom. E agora são 5 horas, exatamente, segunda-feira. E cá estamos nós para aprender. E é isso aí, como é que tá sendo para você acordar mais cedo? E acredite ou não, tá fazendo muito frio agora. E é isso aí, vamos de Eclesiastes 7 e 8. Eu gostei muito do nome do capítulo 7, Remédios contra a Vaidade. Muito provável que a gente vai aprender muitas coisas aqui hoje. É isso aí, antes de começar a leitura, como a gente já colocou em prática na última live, vamos estar fazendo uma oração, ainda mais agora no início da semana, primeiro dia, e no início do mês. É isso aí, vamos lá. A Ti rendo graças a Deus, que o Senhor é bom, sempre ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelas oportunidades, obrigado por essa segunda-feira, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua presença. Obrigado por tudo, pela família, pelos estudos, pela cama, pela roupa, pela comida. Obrigado pela minha vida, obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra. Deus, eu te peço sabedoria, autocontrole, paciência, humildade. Te peço que o Senhor guie os meus passos, que o Senhor faça o que for melhor no meu presente e no meu futuro, que eu possa seguir no caminho do meu propósito, que eu possa alegrar o teu coração, que eu possa desenvolver o autogoverno, governar a mim mesmo, para influenciar outras pessoas. Eu peço que o Senhor resplandeça a tua glória através de mim, que eu possa impactar novas pessoas, que eu possa ter um maior entendimento da tua palavra, que eu possa cada dia mais servir, impactar mais pessoas, e mais jovens, mais adultos, em nome de Jesus, amém. Bom, ao longo desses dias, oi Bianca, ao longo desses dias eu recebi dois feedbacks. Um foi que eu poderia usar uma nova tradução, uma tradução mais simples para entender melhor. E o outro foi de uma senhora muito simpática, para eu continuar fazendo, que eu estaria ajudando muitas pessoas. Eu fiquei muito feliz, obrigado. Então, antes da gente começar, deixa o seu like, porque essa live vai ficar no YouTube. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas lives e deixe seu comentário com alguma dúvida, alguma sugestão ou até elogio, se for o caso. Mas vamos lá, capítulo 7 de Eclesiastes. Remédios contra a vaidade. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Não estou entendendo muito, mas como eu já li, antigamente, no início desse ano, tá até aqui aquele versículo: melhor é o fim das coisas do que o começo. Então ele está levando muito provavelmente para esse pensamento. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu entendo aqui, esse versículo até muito sábio, o que eu entendi, que não é bom mascarar emoções. A gente tem que ter sabedoria em transmitir isso,
mas que mascarar e fingir que está tudo bem não faz bem. E isso, eu já passei por isso, e de fato não faz. Quando a gente está sentindo alguma tribulação, alguma angústia, a maioria das vezes a gente tenta camuflar, falar que tá tudo bem, mas a gente, uma hora ou outra, vai ter que falar. E se não falar, a gente vai guardar isso. E não há sabedoria em guardar a angústia para si mesmo. A gente tem que saber procurar aprender, né, a conversar, a resolver as coisas. E ainda mais ter sabedoria no falar. Sabedoria no ouvir e sabedoria no falar. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Um pouco pessimista, mas eu entendo que não adianta a gente se alegrar com coisas vãs, né? Com coisas que não trará alegria de forma permanente. Então seria melhor a gente estar ciente da realidade, sofrer um pouco, para depois aí contemplar algum tipo de felicidade. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, parecendo Provérbios. E faz todo sentido para mim. Por mais que a verdade seja dolorida, é difícil ouvir umas coisas, viu? Não sei se você já passou por isso. Mas ouvir coisas mentiras ou então coisas que estão fora do contexto só pra gente se sentir bem, vai fazer bem na hora, mas depois vai vir. Uma hora ou outra a verdade vem. E, como eu venho dizendo, a sabedoria no silêncio e a sabedoria no ouvir. Então, vou repetir. Capítulo 7, versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. E quem seria sábio? Como é que a gente considera uma pessoa sábia? Todos os mais de idade, mais velhos, são sábios? A gente faz essa projeção. Eu não diria que são todos, mas a maioria eu diria até que sim. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Achei muito bom. Porque qual o estalar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Estalar dos espinhos debaixo de uma panela. Eu não entendi essa metáfora. Tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Mas eu entendo que a gente é muito conduzido, né, pela maioria. E a maioria geralmente não pensa direito. E tem que tomar cuidado com influências, com manipulação. Eu venho refletindo bastante nisso, em qual caminho que a gente segue, né? Qual caminho que a gente vai seguir. Melhor, tá aqui o versículo que eu lembro. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Muito bom. A paciência é uma virtude muito... Eu vejo ela muito complexa. Ainda mais nos tempos de hoje. É muito difícil ser paciente. É muito difícil ouvir as pessoas. Dar atenção ao que as pessoas estão falando. Geralmente a gente não está ouvindo a pessoa. Geralmente a gente não tem paciência. E hoje em dia tudo conduz para a gente ter menos paciência ainda. Porque no celular a gente tem tudo muito rápido. Seja pedir um iFood ou então nas redes sociais. Tudo conduz para a gente ter satisfação muito rápido. E ter paciência é uma coisa, ao meu ver, bem difícil. É melhor o paciente espírito do que o orgulhoso de coração. O orgulhoso de coração eu entendo como vaidade, como ele diz tanto aqui neste livro de Eclesiastes. Não te apresses em irar-te,
Porque a ira habita no íntimo dos tolos. O nome do capítulo é Remédios contra a Vaidade. Então ele está falando para ouvir a repreensão do sábio, que mais? Ser paciente. Ele está falando as coisas mais difíceis de se cumprir, que a gente gosta, de forma geral, de ouvir coisas macias que acalentam o nosso coração, seja verdade ela ou não. E a verdade, ela sempre, quase sempre, ela machuca. E pra gente não irar, eu acho fácil falar de emoções, mas na prática é muito difícil. É muito... Imaginar a gente com ira, a gente está disposto a fazer qualquer coisa, né? Até besteira, principalmente besteira, né? Então, não te apressa a irar. É uma coisa muito difícil de seguir. Mas está aqui Salomão deixando a instrução pra gente. Porque a ira habita no íntimo dos tolos. Então não há virtude em irar. O que eu gosto muito de fazer quando a situação é complicada é respirar fundo. Eu adotei essa técnica, que pelo menos parece que a razão volta por um instante. Nunca digas, por que foram os dias do passado melhores do que estes? Porque não é sábio fazer essa pergunta. A gente já costuma falar que os tempos passados foram os tempos de glória, né? Foram os tempos bons. E aqui Salomão fala. Por que a gente vive falando isso, né? Contemplando o passado. Por que foram os dias do passado melhores do que estes? Porque não é sábio fazer essa pergunta. Não estava esperando por isso. Chama de saudosismo, né? Ficar relembrando o passado, falar, nossa, naqueles tempos. Acho que eu ouvi ontem dos meus pais. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tira proveitos que vêm do sol. Esse final, os que vêm do sol, eu entendi, tipo, sabedoria e herança que é conquistada, desenvolvida, e não que é... Mas herança é uma coisa que a gente adquiriria sem fazer muito esforço, né? Acho que sabedoria não tem como a gente adquirir sem fazer alguma coisa diferente. Estamos aqui acordando 5 horas para aprender a palavra, se tornar pessoas mais sábias, ter uma melhor conduta. Então, tão boa é a sabedoria como a herança, e delas tiram proveito os que vêm do sol. Não entendi esse versículo. Deixa aí o seu comentário. Bom, 12. Porque a sabedoria serve de proteção. Concordo plenamente. Como também serve, ou quer dizer, acredito. Eu não tenho que concordar com nada. Aqui, a meu ver, está tudo coerente. Como também serve o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. Eu vejo que uma pessoa sábia, Deus queira que eu me torne, e você que está ouvindo também, ela passa por menos oscilações de emoções. Então, ela está menos propensa a se estressar, e o estresse causa envelhecimento precoce. Todo mundo sabe disso. Tá muito frio. E eu vejo que as pessoas buscam pessoas sábias para pegar conselhos. Até por isso que eu considero a sabedoria a maior virtude de todos. Por isso que estamos lendo Salomão. Mas olha que interessante. Faltou umas páginas aqui. A sabedoria serve de proteção, assim como o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida do seu possuidor. Achei muito bom. E como que se adquire a sabedoria? É com experiência de vida, é com leitura, passando por dificuldade. Acho que é um
conjunto de coisas, né? Deixe seu comentário aí. Como é que você acha que se tornou uma pessoa mais sábia? Então, sabedoria prolonga a vida do ser humano. Gostei. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eu entendi o início. Atentar para a obra de Deus. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Ele fez. Ele, Deus. Ou ele, o ser humano. No dia da prosperidade, goza do bem, mas não da adversidade considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele. Desde o início do livro, ele contrapõe muito uma coisa da outra. Sabedoria, tolo. No capítulo Há Tempo para Tudo, ele faz esse contraste muito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Sempre duas oposições. Então Deus fez este em oposição àquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eu entendi que o futuro é imprevisível, por mais que digam que todo mundo tem um propósito na vida. E geralmente, por a gente não ter sabedoria, a gente foge muito desse propósito. A gente acaba vivendo uma vida que Deus não desejou pra gente, porque a gente se perde no meio do caminho. Vamos dizer que a gente nasceu com um propósito muito certo. Só que a gente, por conta das emoções, dos sentimentos e das decisões que a gente toma na vida, a gente acaba tomando um caminho. Aí muitas vezes a gente volta pro caminho certo, porque a gente conhece a verdade. Deus queira que eu esteja no caminho que Ele desejou pra mim. Então vamos lá de novo. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ok, vou continuar lendo. Tem alguém ao vivo aqui, Bianca. Muito obrigado pela sua presença. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Acho que isso é o que mais acontece. Parece que a vida de quem segue o caminho dos princípios, apesar de contraditório, ela parece que é mais difícil. Por mais que falou que a sabedoria prolonga a vida do sábio, mas parece que a vida de quem segue o caminho reto é mais difícil. Ou eu estou errado, estou enganado. Porque ele é mais tentado, né? Ele é mais provado nas coisas, ele é mais sacudido. Mas se ele deixar claro, se a gente permanecer no caminho, é muito melhor. Não tenha dúvida disso. A ignorância, por mais que eu não me considere uma pessoa sábia, a ignorância, ela machuca muito. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. O que eu entendi? Nada em excesso é bom, nem a sabedoria. Será que é isso? Mas eu entendi, igual de lives anteriores, que o caminho da sabedoria, ela pede humildade. Então não adianta ser demasiadamente, muito, extremamente sábio se a gente não desenvolver a humildade. Não faz sentido isso na minha cabeça. Então, se estamos buscando o caminho da sabedoria, o da humildade vai junto. Espero eu, né? Por que destruirá a ti mesmo? Bem filosófico. Então, quem é demasiadamente justo estaria prejudicando a si mesmo. O que você entendeu desse versículo 16? Não, por que destruirá a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora do teu tempo.
Faz todo sentido. Nem virtude demais em demasia, nem loucura demais. Aqui parece o estoicismo, né? Seguir uma linha de equilíbrio. Bom é que retenhas isto e também daquilo, e não retires a tua mão. Eu tô entendendo que um pouco de cada é bom. Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Eu entendo temer a Deus, deixar isso bem claro, que se o Gustavão ver essa live, eu entendi isso dele, que temer a Deus é obediência. Obediência aqui aos seus mandamentos. E os mandamentos que eu lembro é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas tem o não furtarás, não roubarás, não... Eu não sei. Todos, pode comentar aí. A sabedoria fortalece o sábio. Mais do que 10 governantes que haja na cidade. Tem muitos versículos falando do quão bom é a sabedoria. Então aqui compara um sábio com 10 governantes. Que o sábio seria mais forte. Na verdade, que não há justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O que eu entendi isso aqui vai reflexões. Na verdade, que não há ser humano justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eu entendo que todos nós iremos pecar de alguma forma. Eu li num livro que pecar, e não é um livro, eu diria que não é um livro evangélico cristão, que pecar é cometer algum tipo de prejuízo a si mesmo e ao próximo. Qual é o seu entendimento sobre pecado? Mas aqui deixou muito claro, por mais que a pessoa seja justa e sábia, ela vai cometer pecado, né? A gente não está completamente puro em relação a isso. Não achei outra palavra. Mas tipo assim, na verdade que não há homem justo na terra que faça bem e nunca peque. Eu acho que o que mais importa, sabendo que a gente vai pecar, que já nasceu, digamos assim, no pecado, é a gente procurar seguir os mandamentos. Por mais simples ou complexo que seja. E buscar isso que a gente está fazendo. Buscar mais sabedoria, mais entendimento das coisas. Buscar cada dia mais ser pessoas boas, pessoas de virtudes. Porque ou a gente já pecou, ou a gente pode estar pecando, ou a gente vai pecar. Sabendo disso, é buscar seguir um caminho coerente. Pelo menos esse é o meu entendimento. Qual que é o seu? Mas o que ele fala, que o justo uma hora vai pecar. Que faça o bem e nunca peque. Eu entendi que uma hora, infelizmente. 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disseram. A gente é tão vaidoso, tão egoísta, tão egocêntrico, que a gente acha que tudo que as pessoas estão falando é pra gente. Tipo assim, às vezes a pessoa tá abrindo o coração dela, falando o quão ela tá triste, ou então que ela está chateada, e a gente pega essas palavras, coloca no nosso coração e fica com raiva da pessoa que tá triste com a gente. Por isso que o Salomão aqui condena muita vaidade, que a gente tem que prestar mais atenção no próximo. Eu vou repetir. Hoje em dia, com as redes sociais e tudo conduz pra gente perder a capacidade de focar nas coisas. Então, é muito virtuoso o tempo de qualidade, que tá surgindo muito nos livros, mas é dar atenção às necessidades do próximo. Então, vamos voltar aqui. Tampouco aplica o teu coração a todas as palavras que se disserem.
para que não venha a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Tem um livro que eu li assim que fala: não importa muito o que disseram pra gente, importa o que a gente diz lá na nossa consciência. Mas se a gente coloca peso e a gente faz muito isso, principalmente com quem a gente ama. Se alguém que a gente ama tá corrigindo a gente ou falando alguma coisa que mexe com a gente, geralmente a gente coloca muito peso nessas palavras e a gente sofre de alguma forma. E na PNL fala que a associação e a dissociação, que é uma das coisas mais difíceis que tem que fazer. Tipo assim, é você aqui como ser humano se colocar em outro plano e analisar a situação de fora. Que analisando a situação de fora a gente não tem emoção envolvida, é puramente a razão. A gente conseguiria analisar de uma forma mais coerente. É tipo assim, imagina você, esse é o exemplo que está lá no livro. Você está vendo você assistir um filme. Então você meio que a gente está desconectado. Então a gente consegue observar o todo. Isso é muito difícil de fazer. Quando está acontecendo alguma briga, alguma coisa, né? Família, tudo mais. O que eu faço é respirar fundo. Eu venho fazendo isso ultimamente. E eu começo a prestar atenção no que as pessoas estão falando. E fico calado. Geralmente. Ou falo o que eu estou pensando e sentindo, mas geralmente, ultimamente, graças a Deus eu venho buscado entender mais o que as pessoas estão passando. Mas esse capítulo aqui tem muita sabedoria nele. Ele tem 29 versículos e eu já li tanta coisa, eu até seria o caso de reler. 20, porque o teu coração, 22, também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste os outros. Na última live a gente falou do poder das palavras, que a gente pode abençoar ou amaldiçoar, dependendo do que a gente fala. E infelizmente muitas vezes a gente está inconsciente do que a gente está falando, porque o nosso cérebro, ele se habita com o dia a dia. Muitas vezes, sabe quando a gente tá hábitos automáticos que a gente tem na vida, tipo escovar o dente, dirigir, geralmente a gente só faz, a gente não tá pensando no que a gente tá fazendo. Só que este não pensar no que a gente tá fazendo tá tomando todo o nosso dia. Tipo assim, é por isso que tem muitos livros que falam assim, vale muito você ser intencional. A gente, principalmente eu, a gente ser totalmente consciente do que a gente está fazendo, totalmente intencional e não reagir às coisas. Se a gente reagir, a gente vive de maneira automática. O que eu tô querendo dizer? Atualmente, nós não estamos conscientes do que a gente está falando, por isso que a gente machuca muitas pessoas. E a gente não está consciente do que a gente está ouvindo. Por isso que tem muitas pessoas perto da gente sofrendo, que a gente não presta mais atenção. Eu acho que a atenção e o foco, ele vai ser ainda mais uma coisa muito importante nas relações humanas. Porque às vezes a gente tá falando com alguém e a gente vê que a pessoa não tá ouvindo a gente. Isso é muito ruim. A gente vê que a pessoa tá ali viajando nos pensamentos. Aí você fala, não, entendeu? Aí a pessoa dá aquele joinha. Então aqui fala pra gente não, pelo menos tentar, é muito difícil. Quando alguém que a gente ama tá falando alguma coisa séria, é muito difícil a gente não se envolver. Mas fala que não apliques o teu coração na palavra do próximo e não amaldiçoe o próximo com as nossas palavras. Tudo isto proveio pela sabedoria, ao Salomão falando, dando conselhos. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Como é que o homem, no final da vida dele, o homem mais sábio do mundo, de todos os tempos, ele falou que a sabedoria ainda não estava com ele. Ele ainda iria adquirir a sabedoria. Parecendo Sócrates, só sei que nada sei.
O que já sucede é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Não entendi o 24. O 25 tá marcado aqui. Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estutícia é loucura. Eu não sei o que é estutícia. E ele diz que aplicou o coração dele e chegou à conclusão que a impiedade é insensatez. Estutícia é loucura. Vou continuar lendo que esse capítulo aqui, esse versículo foi muito sim. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços. Eu queria achar outra tradução disso aqui. E cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela da mulher. Dessa mulher que ele está descrevendo. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Ei, mulheres, se vocês soubessem da influência que vocês têm na nossa vida, na vida do homem, vocês tomariam ou decidiriam o caminho das virtudes. E Salomão fala aqui, e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Meu Deus, comparação mais ruim. A mulher cujo coração são redes e laços. Eu vou procurar outra tradução aqui na internet. Vou dar uma pausa aqui rapidão, vou procurar. Voltei. Muito obrigado, Bianca, por estar aqui. Na internet eu achei praticamente a mesma coisa. Eu acho que a mulher que é perversa, a mulher que cultiva sentimentos ruins. Obrigado pela presença. Eu acho que a live hoje vai se prolongar um pouco mais, porque esse capítulo tá muito profundo, muito complexo, tem muita sabedoria aqui. Mas você, mulher, que está me ouvindo, e eu nos meus plenos 24 anos, que alimenta, que sabendo da influência que vocês têm na sociedade e na vida do homem, se você alimenta sentimentos ruins num relacionamento, tipo assim, se você quer conduzir um homem para um caminho ruim, você é muito capaz de fazer isso, devido à sua influência. Mas isso não vai levar a nada. Salomão tá falando o quão é mais amargo, coisa mais amarga do que a morte é a mulher com o coração com intenções ruins. Porque muito provavelmente ela vai conseguir o que ela quer. Mas o fim vai trazer muito prejuízo. Mas ele fala ainda, quem for bom diante de Deus escapará dela, meu Deus. Que eu seja bom. E, pelo que eu tô vendo, eu estou sendo. Que na minha vida, graças a Deus, tem mulheres maravilhosas. Graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Não entendi nada do 27. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador. Isto achei. Conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Isto achei, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Tá bom. A qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. É muito difícil hoje em dia achar uma mulher virtuosa. Eu não tô falando que eu tô falando das mulheres, não tô falando dos homens. Mas hoje em dia, o que eu chamaria de mulher virtuosa? A mulher que busca. A mulher que busca a sabedoria, que serve a Deus. Que não tem intenção de trair.
que não busca contendas, que, sim, são uma lista infinita de qualidades e de virtudes. Mas o que eu vejo hoje em dia é o caos. É pessoas querendo passar a perna, pessoas não estando aí para relacionamentos. Mas é isso aí. Ele falou que achou um homem entre 1000, achei eu. Um homem entre 1000, né? É pouco, mas achou. Mas uma mulher entre todas estas não achei. Mas aí Provérbios 31, a mulher virtuosa, quem a achará? Que ela é mais valiosa do que rubis. 29, último versículo. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles inventaram muitas confusões. Bom dia, Soraya. Obrigado pela sua presença. Eu releio 29. Eis aqui Eclesiastes 7, versículo 29. Eis aqui o que somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles inventaram muitas confusões. Isso que faz todo sentido. E fortalece a reflexão que eu fiz. Eu vejo que cada um tem uma porção de Deus na vida. Cada um tem uma centelha divina dentro de si. E Deus criou a gente assim, imagem e semelhança dele. Mas o que a gente faz quando a gente chega aqui na Terra? A gente pensa tanta loucura. A gente toma tantas decisões assim, baseado em fundamentos que a gente cria, que ele deixou muito claro aqui. Deus fez o homem reto, porém eles inventaram muitas confusões. Que a nossa experiência aqui na Terra, a gente se perde muito, a gente cria sofrimento, a gente dificulta as relações humanas. Então, na teoria, Deus fez a gente perfeito, e a gente, por nossas próprias convicções tolas, a gente segue caminhos que ele não queria que a gente seguisse. E eu já segui esses caminhos, infelizmente. Cá estou eu e você buscando um caminho mais sábio. Mas eu vou fazer uma recapitulação do capítulo 7. Eu acho que ele trouxe muita sabedoria, a gente poderia fazer um resuminho. Salomão fala muito da vaidade em Eclesiastes, e aqui mais de uma perspectiva ruim. Vaidade, egoísmo. E o versículo 7 fala dos remédios contra a vaidade. O que a gente precisa fazer a partir de hoje? Ouvir a repreensão do sábio. Porque o sábio, ele não quer deixar a gente mal, ele quer que a gente reflita e mude o comportamento. Ele quer que a gente exerça mais a paciência, ok? Difícil, mas possível. Que a gente tenha não ira, não alimente a raiva. Pode ter certeza, quando a gente está dominado pela ira ou pela raiva, a gente faz muita coisa. Eu diria que 99%, quando a gente está tomado por uma emoção explosiva, a gente vai se arrepender depois. E como é que faz? Eu, em algumas situações da vida, eu já me irei, assim. Me arrependi, tratei mal meus pais. E o que eu faço hoje é respirar fundo, que aí a consciência vem. E o que você faz quando tá irado? Quando eu era mais novo, eu, acredite ou não, eu dava murro na parede. Eu não sabia como extravasar essa ira. Aí eu machucava a mim mesmo. Olha que tolice. Mas era o que eu fazia com os meus 15 anos. Tá. Hoje eu respiro. Não te apresse a irar. A sabedoria te serve de proteção. Isso é maravilhoso. Não seja demasiadamente ímpio. A sabedoria protege e fortalece o sábio. Então é o que? Ouvir a repreensão do sábio.
ser mais paciente. E eu entendi aqui para analisar as pessoas, cuidado com os seres humanos, com os homens, com as mulheres. Saiba que nem todo mundo tá cultivando coisas boas no coração. Às vezes as pessoas só querem prejudicar e às vezes a gente está prejudicando outras pessoas. Mas é maravilhoso aqui, ó. Melhor sabedoria. Passo aqui. Cadê o que eu li? A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governantes do que haja na cidade. E eu leio o 8. O 8 ele tem apenas 5. Eu vou ler 5. Mas depois aí uma tarefinha pra você e pra mim. Reler Eclesiastes 7. Reler e praticar. Mais difícil é praticar. E o que tá faltando na sociedade. É exatamente isso. Eclesiastes 8. A obediência devida ao rei. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. E a dureza do seu rosto se muda. Bom, eu entendi que a sabedoria ela deixa a pessoa mais bonita. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento que fizestes a Deus. Quem seria o rei hoje? O pai e a mãe? A família? O próprio Deus? Não te apresses a sair da presença dele, de Deus, nem persista em alguma coisa má, porque ele fez tudo o que quer. Porque ele faz tudo o que quer. Ele está falando do rei ou de Deus aqui? Porque a palavra do rei tem autoridade. E o rei é Deus aqui. Porque a palavra do rei tem autoridade. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Eu estou entendendo que o rei é Deus. Talvez eu esteja louco, mas o que você entende, o que você sabe de Eclesiastes 8? Deixe aí seu comentário. Ok. Será que foi uma decisão sábia começar lendo Eclesiastes? Mas quando eu terminar Eclesiastes eu vou para Provérbios. E a minha intenção é fazer live todos os dias de julho. Tanto que eu fiz ontem, que era domingo. Mas é isso aí. O que eu guardei de tudo que a gente leu aqui é que a sabedoria é maravilhosa. Ela prolonga, quem é sábio terá a vida prolongada. Eu tô lembrando também do honrai pai e mãe para que teus dias prolonguem na terra. E onde que eu li que a sabedoria ela prolonga os dias? Vou procurar depois. Mas esse capítulo dá para se refletir bastante coisa. Amanhã darei prosseguimento. Obrigado pela presença de todos. Se ficou confuso, se ficou esclarecido, deixe aí seu comentário. Se quiser que eu releia, que eu prossiga, mas amanhã terá mais uma live. Agora são praticamente 5h50, o sol não nasceu ainda. E que possamos continuar aprendendo e nos tornarmos pessoas melhores. É isso que eu desejo. Ótima segunda-feira para você. Um beijo e a paz do Senhor. E até a próxima live.